Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao programa A Vida que Ninguém Vê, mas nós vemos você. Hoje a nossa primeira participante que está abrindo tudo isso comigo nesse novo projeto. Ah, é uma formiga! A Marcela, dona da Agência Mais. Vem comigo, Marcela! Olá pessoal, olá Rúbia, muito obrigada pelo convite, eu estou muito grata de poder ser a primeira convidada do programa e vai ser muito especial trazer um pouquinho da minha trajetória hoje. Bom, eu escolhi a Marcela porque ela parece ser pequena, né, gente? Eu sempre brinco com ela, né? Não sei se isso pra ela é ruim. Parece não, né? Eu sou. Ela é pequena, mas é uma grande mulher. Iniciou a sua trajetória aos seus 17 anos, a faculdade, abriu sua agência, foi morar sozinha. Quem olha ela assim, desse tamanhozinho, fala assim, ah, é filhinha de mamãe, de papai, mas não. Então ela tem uma grande história. Ela segue empreendendo, está atualmente com 23 anos, Marcela? Isso, 23 anos. Segue empreendendo, construindo o seu império aí. E aí vamos ir algumas perguntinhas para ela. Gente, eu vou ter que dar uma lida, porque assim, né, nós somos seres humanos, né? Sim. Estamos iniciando algo novo, então a gente vai se ajustando. Então não é tudo que a gente vai, tudo que eu vou lembrar assim de cabeça, né? Como você se via, Marcela, quando criança? Conta para mim. Essa pergunta é muito boa, porque desde que eu era criança eu sonhei muito alto com tudo. E eu estava pensando hoje sobre a entrevista e eu fiquei refletindo sobre a Marcela que eu imaginava quando eu era criança. E eu idealizava justamente a Marcela que eu sou hoje. E só que a minha infância ela foi um pouco dolorida, principalmente na época de escola. Eu sempre fui uma criança que me conectei muito com a arte, com a literatura. E eu era uma criança considerada, né, fora dos padrões. Então, a minha infância, por muitas vezes, foi um lugar de dor, justamente para não me enquadrar nos padrões, não me enquadrar. O que seriam esses padrões, Marcela, pra gente entender? Eu sempre fui uma criança, eu sou até hoje, né? Só que uma adulta no corpo de uma criança. Eu sempre fui muito fechada, muito na minha, muito poucos amigos e sempre me soltava e me transformava em uma outra Marcela quando eu estava fazendo algo relacionado à arte. Que era declamando poema, fazendo teatro. Não é a arte de fazer bagunça não, viu, não. gente? É a outra arte. É outra arte. E, por exemplo, na escola, eu sofri um bullying danado. De todas as pessoas, de todas as formas. Então, a escola era um lugar de dor para mim, justamente por eu sofrer e estar neste lugar. E eu, quando criança, eu era uma criança que ninguém dava nada. Eu era uma criança tanto dentro do meu âmbito familiar, quanto fora. Eu tive até uma professora uma época, não faz, acho que foi 2021, que comentou em um post meu da agência, ninguém dava nada por vocês, estamos surpresos. E eu olhei aquele comentário e falei, nossa, cheguei a me arrepiar, caramba! Será que é um elogio ou uma crítica? Quantas pessoas não ouvem, ouvem, né, gente? Ouvem, acho que é. Se não for, vai ser. Ah, vai ser. A gente vai trazer um novo português aqui nesse lugar. Quantas pessoas não ouvem isso, exato, né? Você não vai ser nada e não transforma numa resiliência igual a Marcela, né? Uma exato. Pequena grande mulher. Eu sempre falo pra ela, você é uma pequena grande mulher na minha vida. Porque sem a Marcela, acredito que grandes coisas eu não teria dado um passo à frente. Exato, e isso era algo que era muito presente na minha infância. Você não vai ser nada, você não é ninguém, você não sabe nada, você é burra, você é feia. Era sempre palavras desse nível, desse escalão. E algo muito importante citar, que lá por volta dos meus 13 anos eu parei e eu falei, quer saber? Nunca mais ninguém vai falar nada pra mim. E dali eu me coloquei num lugar de força que eu nunca mais ouvi nada. E eu lembro que as pessoas tinham medo de mim. Por mais que eu fosse pequena, magrinha, como eu sempre fui, eu ouvia das pessoas que tinham medo de mim, e as pessoas tinham medo de mim, medo de chegar, medo de falar, porque eu me coloquei num lugar de força tão grande para nunca mais estar naquele lugar de você não é ninguém, você não vai ser nada, você é excluída, que eu transformei tudo aquilo numa força, desde novinha. A resiliência, né? Metamorfose, exato, né? Exato. Marcela, de onde surgiu a sua independência? Eu acho que justamente desse lugar de força que eu fui obrigada a me colocar. Como as pessoas sempre diziam que eu nunca ia ser nada,
que eu não era nada. E eu sempre, desde pequena, eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor que me odiavam de graça. Isso é algo que acontece até hoje. Que às vezes, Bom, eu acredito que tô com todo mundo, né, gente? que às vezes você para e fala, rapaz, por quê? Não fez nada pra essa pessoa. Exato. Até Mas hoje, é energia, né, amiga? até hoje no mercado de trabalho, antigamente era na escola, então eu sempre estive num lugar que eu era odiada por nada. E que eu era sempre colocada à prova de que eu não ia ser ninguém, de que eu não era nada, que eu era muito fraca. Eu sempre estive num ambiente de fragilidade, vulnerabilidade. Então, eu falei pra mim mesma, eu tinha que acreditar na minha força, já que ninguém acreditava. Então, eu me coloquei nesse espaço Somos de nós, força e falei, eu vou conquistar o mundo e eu vou mostrar para o mundo que eu sou capaz de conquistar ele. E ali eu me tornei independente. Eu comecei a ir atrás das minhas coisas, falei, eu vou batalhar, eu vou estudar, eu vou mostrar sim, que às vezes as pessoas falam, não tem necessidade de mostrar. Não, eu queria mostrar ao mundo que eu era sim capaz, diferente do que as pessoas falavam. Então a minha independência veio dessa força e dessa vontade de conquistar o mundo e mostrar para ele que eu era capaz. Marcela, conta pra mim como que foi a escolha da sua faculdade e como foram os anos de lutas dentro dela. Fala pra mim. A faculdade foi algo E qual que... você escolheu também, né, minha amiga? Explica pra ele o que você escolheu. A faculdade foi um espaço ali da minha vida que foi muito dolorido também, só que foi muito construtivo. Eu sempre estive ligada à comunicação. E algo que me marca muito é que, como eu disse, na época da escola, eu era muito excluída, eu era fechada, eu era na minha. E eu me transformava literalmente quando eu tinha que me apresentar. Eu gostava da arte, eu gostava da comunicação. E eu acredito e eu considero que hoje o que eu faço é uma arte. Com certeza. E eu me transformava na hora de declamar poema. E teve episódios que me marcaram. Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer uma declamação de uma música, na verdade. E quando eu chegava, todo mundo ficava receoso, porque era uma menina muito calada, era uma menina que não... E a hora que abria a boca? E quando abria a boca, eu via os funcionários da escola chorar quando eu declamava Nossa, poema. será que ela vai trazer um poema pra gente, Quando eu declamava uma música, e teve essa história é muito boa de contar. Teve uma época que a gente tinha que apresentar um teatro, chamava Alto da Barca do Inferno. E quando apresentaram essa peça pra gente, eu falei, eu quero ser o diabo. E todo mundo, não, você tava mais pra anjo, né, minha amiga? Foi o que falaram, não, mas você tem uma aparência muito angelical, não, mas você não vai conseguir trazer o diabo. E tudo bem. E colocaram outro rapaz lá pra fazer, que no fim desistiu, porque eram mais de 100 falas pra decorar. E quando ele desistiu, eu falei pra menina que tava coordenando de novo o teatro, eu quero fazer o diabo. E uma outra menina... Gente, imagina ela com essa cara sendo o diabo. E uma outra menina chegou e falou, ela na hora me respondeu, mas você tem uma aparência muito angelical para ser o diabo. E uma outra aluna, que inclusive era minha amiga, falou, mas o diabo ele não vem na forma dele, ele vem para te seduzir, ele vem para te conquistar, ele vem para te encantar. Então não tem por que não deixar ela fazer o diabo por conta da aparência dela. E esse diabo porque é justamente isso, né? Primeiro ele vem em formato de angelical, né? Ele não vem na verdadeira forma dele. Nossa, eu vou repensar sobre ele. E isso me marcou muito, porque eu fui lembrada por muito tempo por conta desse diabo. Quando eu entrei para apresentar, até pessoas que lá atrás praticavam o bullying comigo, eu via rindo de orelha a orelha, chocado com o que eles estavam vendo. Até meus professores falavam. Passou, eu saí da escola, terceiro ano, eles sempre falavam, eu nunca vou esquecer do diabinho que você fez. E eu fiquei marcada por aquele diabo. Então eu sempre estive presente na comunicação, nas artes. E por um tempo eu pensei, eu quero agradar os meus pais, eu quero que eles tenham orgulho de mim. Então, é o que muitos adolescentes fazem, né? Exato, se torturam. Se torturam. E vivem algo que não quer só pra agradar os pais, eu falei. Não por eles mesmos, mas por outro alguém, né? Exato, por uma terceira pessoa, segunda pessoa, e geralmente de dentro da própria família. E minha irmã fazia medicina veterinária. E eu falei, eu vou fazer medicina veterinária também, porque eu quero agradar os meus pais, eu quero que eles tenham orgulho de mim. E naquela época eu sempre vivi financeiramente bem, porque meu pai sempre teve um bom emprego. Só que quando eu tinha 17 anos, meu pai ficou desempregado e era assim, a gente passou pouco mesmo dentro de casa, e era cada um por si. Então, se eu quisesse estudar, eu ia ter que trabalhar para estudar. Então, chegou nos 45 do último tempo, eu falei, eu vou ter que trabalhar para estudar.
Tudo vai depender de mim, então eu vou fazer o que eu quero. E entrei para o curso de jornalismo. E foi onde eu me encontrei e eu fui muito feliz cursando jornalismo. Só que eu passei muito perrengue, porque a minha vida financeira era extremamente limitada. E eu vivi muitas coisas negativas enquanto eu fazia faculdade. Na faculdade eu via muita gente que só estudava, que os pais bancavam a faculdade. Eu também passei por isso. Que os pais faziam de tudo. E essa não era a minha realidade. Muitas vezes eu chegava na faculdade morrendo de fome, comendo dentro da sala. Isso quando eu tinha dinheiro para comer, porque às vezes eu não tinha. E uma vez eu lembro que era dia de prova, eu cheguei na sala descabelada, suada, fedida, comendo. Não tinha conseguido estudar, porque eu não tinha tempo para estudar. Ou eu trabalhava ou eu estudava. Ou eu trabalhava ou estudava. Isso, na verdade, é a realidade de muitas pessoas por aí afora, né, gente? Então não se desesperem, tá? E não era uma escolha porque que eu poderia fazer, vou só estudar. Porque eu precisava trabalhar para poder estudar. Então era uma realidade. A busca dos sonhos. A busca dos sonhos. Se eu não trabalhasse, eu não estudava. E eu cheguei nesse dia de prova, não tinha conseguido estudar, e eu lembro que eu ouvi uma menina no fundo falando, ai, nossa, estudei o dia inteiro e que não sei o que, e eu parada assim com o lanche na mão. Quem dera eu conseguir passar o dia inteiro estudando para uma prova. Eu não conseguia. E enfrentei vários estágios, e um deles eu sofri assédio moral, sexual, e não recebia salário. Isso é algo muito legal da gente falar, porque a realidade da mulher, eu sempre falo isso, principalmente para as pessoas que trabalham comigo, a realidade da mulher é muito diferente, porque a mulher sofre coisas que muitas vezes outras pessoas, principalmente os homens, às vezes nem por mal, mas eles não são capazes de entender. Eu com 23 anos tenho essa aparência de menina, com 18 anos, que era na época que eu fiz esse estágio, imagina, era pior. E quando eu cheguei, era uma imobiliária, e quando eu cheguei lá, eu fiquei extremamente assustada, porque eram vários homens me assediando. Era questão de eu estar num fim de semana em casa e receber mensagem de homem que tem a idade para ser o meu pai, me chamando para sair em 3 caras. Coisa lá dentro de você ser passada a mão, você ser abraçada contra a sua vontade, você ser assediada de todas as formas. Teve época do meu ex-patrão pegar o lixo do banheiro dos homens, colocar dentro da minha sala, atrás da minha cadeira, para eu poder tirar. Eu olhei aquilo, falei, peguei minhas coisas e fui embora. Cheguei na minha faculdade, linda, bela, abri meu WhatsApp. Um áudio do cara me mandando pro quinto dos infernos porque eu não tirei o lixo do banheiro dos homens. Era assim, episódios horríveis. Teve até um dia de uma das corretoras dessa imobiliária chegar pra mim e falar assim, Marcela, o fulaninho, que era o nosso patrão na época, tá muito bravo com você porque os homens estão na sua sala. E a partir dali, e eu sem receber salário, hein? Só que a faculdade era um sonho. Se eu saísse dali, era uma certeza de que eu não ia receber. E ali, vocês imaginam a dívida que eu já tinha feito. Eram meses trabalhando sem receber. A minha faculdade estava extremamente atrasada. Então eu ficava ali naquela esperança de em algum momento ele tem que me pagar. E eu prezava muito a minha faculdade. Minha faculdade era a coisa mais importante que eu tinha naquele momento. Então eu suportava com a esperança de receber o dinheiro que eu tinha que receber e quitar ela. Então, quando ela me falou isso, eu falei, cara, eu tenho que aguentar, eu tenho quanto para pagar, tenho minha faculdade para pagar. Então, eles começavam a chegar e eu tinha que pedir, por favor, para eles não ficarem na minha sala. E era uma cabeça de uma menina de 18 anos, talvez hoje eu tivesse digerido de forma melhor. Sim, a maturidade, né, Marcela? Mas nem sempre a maturidade vem acompanhada da idade. Exato. Quantas coisas a gente olha hoje e fala assim, nossa, mas se eu tivesse reagido assim lá no passado, não teria sido de tal forma, por exemplo. Exato. E aquilo mexeu demais com a minha cabeça, era tudo muito novo, era tudo muito estranho. Enfim, consegui outro emprego, saí de lá. E quando eu saí, na cabeça dele, eu saí sem receber, eu saí tendo sofrido diversas coisas. Na cabeça dele, é uma menina bobinha e ela não vai fazer nada. Pois eu juntei todos os áudios, todos os prints, todas as fotos e entrei com processo contra ele. Eu ia perguntar isso agora. Entrei. E a esposa, sei lá, a moça que eles tinham uma affair, me odiava de me bloquear nas redes sociais sem eu ter feito absolutamente nada pra ela. Ela era sócia dele. Eu falei, ela me odeia. Agora ela vai me odiar mais ainda. E eu entrei com processo trabalhista contra ele.
Mas olha só que ponto muito importante que a Marcela traz. Apesar dela ter 23 anos, porque é uma menina, ainda nos olhos hoje, em pleno século XXI, o que 23 anos você tem de suporte para a vida, né? Olha só, eu nunca imaginei falar isso, né, gente? Mas a idade está chegando. E então, que suporte que você tinha naquela idade, com 18 anos, ainda que você Exato. amadureceu muito com os 23 anos. Mas olha só, vamos falar meninas, né? Tem um sonho de ter uma faculdade e sofre assédio moral desse seu chefe, desses companheiros de trabalho, porque eu também tive casos assim, só que como eu sempre fui muito grandona, Colocava então, medo nas eu pessoas. sempre fui meia bruta, né? Então, ó, aqui não, meu filho, senão eu te dou uma porrada, né? Era bem assim, né? Se falasse que ia dar uma porrada em alguém, ele ia rir de mim. Mas, infelizmente, acontece muito isso, porque quando a mulher ela é muito frágil, que nem no seu caso, devido ao seu tamanho, à sua estatura, acontece muito isso, né? E quantas meninas que têm um sonho da faculdade, os pais não poder ajudar, tem que passar por isso todos os dias. E não só o sexual, não. O abuso psicológico. Exato. Muito psicológico. E homens muito tóxicos. Não estamos aqui para falar mal de homens, não é isso, gente. A gente está pautando um tema que a Marcela trouxe, na qual vem se presenciando muito com relação a isso, né? Exato. E o que te levou a ser uma empreendedora, esse mundo dos autônomos, que, oh meu Deus do céu, se fosse... chega até a dar arrepio. Como desde criança eu sonhava em ser uma grande mulher, e o mais louco, eu tava pensando isso ontem, inclusive. Eu idealizava... Ainda bem que ela pensou bastante, gente, porque o dia que eu virei pra essa menina e falei assim, ó, você é a primeira, eu acho que ela surtou. Eu falei, meu Deus, que louco, porque a Marcela que eu idealizava quando eu era criança é justamente a Marcela que eu sou hoje. Eu sonhava em ter o meu próprio negócio, eu sonhava em ganhar dinheiro, eu sonhava em ser reconhecida, eu sonhava em ser uma profissional que faz diferença na vida dos outros, viver um romance, ser mãe. Eu só não consegui viver um romance e ser mãe ainda. Mas é do muito resto, nova. eu tô no caminho. Eu tô procrastinando isso até os 40. Tem tempo. Mas do restante, eu tô no caminho e eu olho e falo, que louco. E enquanto eu trabalhava, eu sempre gostei muito de trabalhar com algo que fizesse sentido pra mim. Que tocasse a nossa alma. Que tocasse a minha alma. Então, quando eu pegava para trabalhar com algo, eu dava a minha alma naquele negócio. Eu realmente me dedicava, eu me esforçava. Eu errava, é claro, eu erro até hoje. Só que eu buscava sempre consertar, melhorar, evoluir. E eu vi em algum momento que eu estava dando o meu sangue, toda a minha energia, porque eu acredito muito em energia, em algo que não ia me dar o retorno que eu queria. Eu não ia ser reconhecida, eu não ia crescer, eu não ia ter um financeiro estável, eu não ia conseguir sair da casa dos meus pais tão cedo. Eu falei, cara, eu preciso encontrar outro meio aqui. E eu entrei numa agência de publicidade em 2019, quando eu tinha 19 anos. E foi ali que eu tive contato com as agências. Eu já tive contato anteriormente, né, estagiando, com a publicidade, como redatora, mas com o marketing, com as agências, foi a primeira vez. Eu falei, cara, que bacana isso aqui, gostei. E isso eu fiquei 8 meses lá, e eu me conectei muito com o meu patrão na época. Ai, tá vendo, gente? Tem patrões bons, tá vendo? Sim. Vamos trazer eles pra cá, vamos. E na época, ele me falava muitas coisas que pra mim não fazia sentido. Só que hoje, com a maturidade, com a cabeça que eu tenho hoje, eu olho pra trás e falo, caramba, ele tinha razão em tudo que ele me falava. Até que entrou uma outra moça, e quando ela entrou, veio um alerta de tem algo de errado com essa moça. E eu sou muito intuitiva. E ela era de São Paulo, e eu era daqui, eu tinha um pezinho atrás com ela, até que ela veio trabalhar em Rio Preto junto com a gente. E eu me aproximei muito dela. Ela sempre me chamava pra almoçar, até pagava. Esperar a moto, né? Até pagava o almoço e conversava e me perguntava as coisas. Ela veio se achegando muito em mim e eu fui gostando dela. E quando a gente se aproximou, o meu patrão, parece que nossa relação quebrou. Ele se afastou, ele começou a me tratar mal. E ali eu comecei a ficar magoada, chateada com aquela situação.
Eu gostava muito dele, então pra mim foi uma decepção ter ele me tratando daquela forma. E no fim, ele começou a tratar a gente mal, o salário já era horroroso. Pra vocês terem noção, eu fiz estágio pra ganhar R$ 600, pagando 500 e pouco de faculdade, ou R$ 800, pagando 500 e pouco de faculdade. Aí isso você tem que pagar passagem de ônibus, tentar comer, pagar suas continhas ali, às vezes de uma roupinha que você compra, um cartãozinho de crédito que te salva. A gente é jovem, a gente, ó. Nós queremos, a gente. Nós queremos sair, uma baladinha, Exato. E não tinha a como. socialização. E, inclusive, eu via os meus amigos tirando carta, eu via os meus amigos saindo, e eu não podia porque eu não tinha condições. Então, era estritamente a minha faculdade. Quando, às vezes, eu falava isso para as pessoas, ninguém entendia, porque tinha ajuda ali de pai e mãe para dar uma moto. É um pequeno suporte, porque eles não tinham tanto para te suprir também, né, Marcela? Sim. E ali os pais ajudavam de alguma forma, só que os meus estavam passando por um momento difícil, então eles não tinham como me dar aquele suporte que hoje eles me dão. Hoje, com as coisas foram melhorando, tudo que eu preciso eles estão ali, só que naquele momento era diferente. Então, eu vi os amigos saindo, tirando carta, e muitas vezes eles perguntavam, por que você não vai? Por que você não tirou carta ainda? Por que você não compra uma moto? E eu falava, eu sempre fui sincera, eu falava, eu só pago a minha faculdade, e era uma realidade. E, enfim, e essa moça que entrou no trabalho, a gente já tava com aquele salário horroroso, sendo maltratada, e partiu dela. Chegou e falou, vamos montar a nossa agência? Eu falei, bora! Eu queria mesmo, eu queria algo meu, e ali eu arrisquei tudo. Mesmo você tendo uma sensação estranha com relação a ela? Mesmo eu tendo ali um alertinha em relação a ela, eu falei, bora, e entrei de cabeça. Aquela famosa coisa, a intuição tá berrando, mas a gente não tá ouvindo. Mas eu acredito muito em energia, eu acredito muito em tudo, então eu acho que eu precisava. Passar por aqui. Precisava. E Exatamente. Ali eu arrisquei tudo e falei, vambora. E o meu ex-patrão, ele foi muito bom comigo, porque eu não tinha carteira registrada, eu não tinha contrato, e ele me pagou tudo. Eu até me arrepio, assim, de lembrar, porque ele foi muito bom mesmo. Ele me pagou acerto, férias, e ele só fez isso comigo, com os outros funcionários ele não fez. Então a gente não pode falar nome aqui, gente. Vai falar a gente ela. Não pode falar nome. Solta bem no meu rostinho aqui. Mas ele acertou tudo que ele tinha pra acertar comigo, e o que me ajudou muito, porque era um dinheirinho ali que eu tinha pra sobreviver até as coisas caminharem. E foi acontecendo, só que no primeiro ano, que era essa sociedade, eu sentia que eu andava em círculos. Porque eu sempre fui da parte de vendas, quem fazia os fechamentos era eu. Só que eu ainda ganhava muito pouco, mesmo ganhando pouco, eu ainda saí da casa dos meus pais. E eu sentia que eu andava em círculos, eu queria fazer coisas diferentes, ela já não queria, ela não tinha a mesma mentalidade que eu. Então eu patinei ali no primeiro ano um pouquinho. Mas foi assim que eu comecei a empreender, né? A iniciativa de empreender. Aí você saiu da casa dos seus pais nisso? Sim. Foi morar sozinha? Com 20 anos eu resolvi sair da casa dos meus pais. E eu ganhava muito pouco, era coisa de às vezes ganhar R$ 800 no mês. Pagava 500. Eu falo, gente, que Jesus proveu na minha vida. De verdade. Eu também acredito muito. Hoje eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, como que eu fiz tanta coisa? Como que eu sobrevivi? Tem vezes que a gente inicia no zero, não é empreendedor, né? Inicia no zero. De repente, Deus vai mandando, Deus vai... Eu cheguei num momento ali que eu sentia muita necessidade de me conectar um pouco mais comigo e com os meus projetos. Sim. E eu falei, eu quero ficar um pouco mais sozinha. Não que não tinha nenhum problema com os meus pais, tinha nossos problemas que todo mundo tem. Sempre dá colapso, né? Viver em comunidade, família, seja o que for, sempre dá um colapso, porque os nossos, tanto o relacionamento como família, é o espelho da alma, né? Exato. Então, os meus defeitos acabam sendo o espelho no outro. Então, o problema nunca é o outro, o problema sou eu. Exato. E ali eu falei, eu preciso me conectar um pouco mais comigo. E eu decidi morar sozinha. E eu ganhava muito pouco, mas eu pagava aluguel, eu fazia compra no mercado, eu pagava luz, internet e água. E hoje eu olho para trás e eu não sei como. E vivia. Não tinha luxos. Não tinha a estabilidade que eu tenho hoje, mas vivia. Eu vivia sem passar sufoco e foi por isso, porque eu queria me conectar um pouco mais. Por mais que eu fosse nova, eu falei, eu vou me aventurar e foi muito bom. E eu não me arrependo em momento algum de ter feito essa loucura de pegar, e foi muito do nada, foi coisa de um mês, eu falei, quer saber? Eu vou vazar. E tinha um amigo meu que tinha um sobrado em cima da casa dele, ele falou, Marcelo, tá disponível aqui. Portanto, eu falei, então, bora, e fui. E foi muito, muito gostoso. Era eu e o meu cachorro.
e tá comigo até Gente, hoje. é assim, né? Frederico Claudinho. E a experiência, a sensação. Hoje, às vezes, eu olho as minhas fotos lá desse inicinho morando sozinho e é uma sensação tão boa que eu tenho. Gostosa. Muito. E é aquele negócio assim, de não importa pra onde eu vá, mas tendo meu cachorro aqui, meu Exato. carro aqui, eu vou pro mundo inteiro. Exato. É bem isso. Marcela, me fala uma coisa. O que você sonha pra você hoje? Qual é o teu principal sonho e o ponto que você deseja chegar? O que eu sonho pra mim é me conectar com pessoas. Eu quero me conectar e eu quero que as pessoas me enxerguem um pouquinho mais. Até por isso que eu aceitei estar aqui hoje fazendo esse projeto com a Rúbia. É porque eu quero que as pessoas me enxerguem um pouquinho mais como a Marcela. Como a Marcela Mais, como a Marcela Vitória, como a Marcela Pessoa. E hoje o que eu desejo pra mim é que eu possa mudar a vida das pessoas através do meu trabalho e que elas me enxerguem de verdade, não me enxerguem apenas como CNPJ, não me enxerguem apenas como uma menininha de rosto angelical, mas me enxerguem como eu sou, Marcela, ser humano, e eu quero mudar vidas, eu quero multiplicar vidas. Eu quero abraçar projetos, eu quero ver eles acontecendo, eu quero trabalhar com coisas que façam sentido, eu quero sim ser reconhecida, graças a Deus, hoje eu já sou reconhecida pelo meu trabalho. O mercado é muito competitivo, então às vezes você vai passar por situações, você vai ser odiado, como eu disse, você vai ser criticado, mas a gente precisa entender, inclusive isso foi algo que um cliente queridíssimo meu hoje, eu vou até falar o nome dele, porque ele realmente é muito querido, que é o André Facnet, e a gente já conversou várias vezes, e ele me falou coisas que me ajudaram muito e que tocaram profundamente no meu coração. E uma delas foi, as pessoas vão te odiar, elas vão te odiar, não tem jeito. Só que você precisa entender o porquê que elas estão te odiando. Porque às vezes elas se incomodam com a sua força. Às vezes elas se incomodam com a forma que você faz as coisas. Às vezes elas te odeiam porque elas gostariam de ser você. Então não se abale, às vezes, se alguém falar de você, se alguém te criticar, porque você precisa olhar o porquê que ela tá fazendo isso. Porque às vezes a gente pensa, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Só que no fim, elas só gostariam de ter um pouquinho da sua força. Então, no mercado, hoje, o que eu quero pra minha vida é ser reconhecida pelo que eu sou, pelo que eu faço, da forma que eu faço, e busco crescer ainda mais e levando pessoas comigo. Tá me levando, gente! Levar pessoas comigo pra que a gente... É recíproco, minha amiga. Que a gente cresça e mude a vida de muitas outras pessoas. Que a gente seja, muitas vezes eu falo assim... Que a gente seja luz. Que a gente seja luz. Quantas pessoas a gente pode salvar numa matéria dessa, Exato. Por exemplo? E agora eu vou pegar a Marcela de surpresa, que eu acabei de criar aqui nessa cabecinha. Eu vou te falar uma palavra e você vai rebater com uma palavra pra mim. Tá. Uma só, tá? Marcela. Força. Caminho. Luz. Emoção. Essência. Sentimento. Amor. Visão. Independência. O que te guia? Espiritualidade. Sua força? Minha. E onde você quer chegar? Longe. Agora uma última pergunta. Depois de todas essas, a principal. Quem é a Marcela Mais? A Marcela Mais hoje é força, é persistência, é luz, é essência. Tem falhas, mas que é insistente em tudo que faz. Sonha longe, trupica, mas não cai. Às vezes cai, né, Marcela? Às vezes cai, mas levanta. Mas logo levanta. Aquela trupicadinha sai caindo assim, mas aí levanta. A Marcela é uma pessoa espiritualizada, que segue a sua religião e que é firme na sua fé e que acredita que nada de ruim vai atrapalhar, vai prejudicar. E a Marcela é isso, a Marcela é força. E quem te carrega no colo quando você mais precisa, Marcela? Quem mais carrega no colo? Minha família. Minha família, eles sempre estão ali quando o trupica, um vem, puxa pela mão, outro pega no colo, mais um abraça. E acima dele está quem? Deus.
Deus acima de tudo. É isso, minha amiga. Gratidão. Gratidão é toda minha por ter tido a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre quem eu sou. E há muito tempo eu tenho sentido essa necessidade de estar na frente das câmeras uma vez na vida, porque eu tô sempre por trás e no fim ninguém sabe quem é a Marcela. Ela estará por trás. Então, a Marcela é isso que vocês acabaram de ver, um pouquinho disso que vocês acabaram de ver. Eu te agradeço muito a oportunidade. Para, não chore, gente. E que a gente possa dar essa oportunidade a muitas outras pessoas, porque vai ser muito especial. Vai ser a vida que ninguém Vê. Mas nós vemos você.